Pessoal, pega aí a sua Bíblia, que representa a palavra de Deus, e representa o Espírito Santo, representa a água que sacia as nossas necessidades espirituais. Abraça ela que você vai estar fazendo isso como se fosse abraçando Jesus. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos agora, meu Pai, com a Tua palavra encostada ao nosso coração. E o nosso desejo é que realmente ela esteja fazendo parte do nosso interior, fazendo parte da nossa alma, de modo que a gente venha praticar todo o bem que o Senhor espera que façamos. Então, que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, tudo aquilo que temos necessidade de aprender, meu Pai. Cada uma de nós aqui está em um determinado estágio do desenvolvimento espiritual. Tem ninguém perfeito, meu Pai, e ninguém sabe mais do que outra. Mas uma coisa a gente tem em comum, o desejo de aprender ainda mais do Senhor. Então, que o Teu Espírito venha ministrar essa noite a cada uma de nós, que o Senhor venha usar os nossos lábios para falar com cada uma de nós, e que possamos, Deus, sair dessa noite mais edificadas, fortalecidas, que o Senhor venha nos acrescentar, nos responder aqueles questionamentos que nós temos tido dúvidas, que o Senhor venha nos mostrar, meu Pai, uma saída para aquelas dificuldades que não temos achado uma solução, que o Senhor venha, meu Pai, conduzir de acordo com as nossas necessidades essa meditação. Nós estamos aqui, meu Pai, atadas ao Senhor, e é assim que a gente quer permanecer para todo sempre. Nós entendemos, Deus, que a nossa eternidade contigo já começou, e nós queremos permanecer contigo exatamente assim, para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos essa sala agora em tuas santas mãos e pedimos que o Senhor venha dirigir tudo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. E agora que chamamos Jesus para fazer parte desse estudo, abra a Bíblia em João, capítulo 7, e vamos retomar a meditação a partir do versículo 21, só para que possamos ter um entendimento melhor aqui da nossa meditação. E a gente vai ter o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: eu fiz uma obra e todos vos maravilhais, né? Todos vocês ficaram encantados, todos vocês ficaram impressionados. E provavelmente essa obra que ele está se referindo é justamente a cura daquele que era paralítico e estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, esperando que alguém o jogasse dentro das águas, quando tal anjo, que era uma ficção, tocasse nas águas, então ele seria curado. Bom, enquanto aquele homem estava lá padecendo e gemendo, a gente já falou sobre isso. Jesus viu nele uma excelente oportunidade de se autopromover. De que forma? Realizando aquele milagre, muitas pessoas ficariam sabendo que o Senhor Jesus tem algo de divino, tem algo de excelente, tem algo realmente de poderoso que o torna diferente de todos os demais seres humanos. E naquela época, se existia alguma coisa que aquele povo precisava, era de um Deus entre eles, porque o Deus que eles criam estava tão afastado deles, ou melhor, eles estavam tão afastados de Deus, que, na verdade, foi necessário que o Senhor Jesus viesse na forma de carne, né, para poder falar aos judeus. Então, quando ele vem e fala, ele lembra desse fato, né, dessa cura maravilhosa, né, ele também, mais uma vez, lembra os judeus, os fariseus, de que ele fez isso num dia de sábado. Jesus está aqui não necessariamente confrontando os fariseus pelo bel prazer de irritá-los, mas o que Jesus quer, de fato, é fazer com que eles pensem, com que eles saiam da caixinha, com que, de fato, eles venham desenvolver a espiritualidade e não a religiosidade que eles apregoavam com tanta ênfase. E aí Jesus continua: portanto,
Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. E os pais aqui a gente vai entender que são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. E no dia do Shabá, ou no dia do sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia do sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo? Porque no dia do sábado eu fiz um homem inteiramente são. Então vamos pensar aqui um pouquinho, porque Jesus está provocando, né, um aprofundamento nesse entendimento. Ele está provocando o pensamento lógico, o raciocínio, né, o intelectual dessas pessoas. Ele não quer que essas pessoas sejam movidas por emoção, nem por robotismo. Ele quer realmente que essas pessoas despertem o entendimento, que eles comecem a adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade. Então, quando ele chega e fala que no sábado ele curou e por isso ele está sendo censurado, ele vai comparar, olha, mas no sábado vocês também circuncidam. E vocês fazem isso porque vocês não querem contrariar a lei de Moisés. Então, a gente tem aqui 2 pesos e necessariamente 2 medidas. Porque se vocês entendem, vocês, fariseus, entendem que a circuncisão, ela está acima do sábado, então a gente está colocando aqui que, a depender da situação, existem leis que se sobrepõem a outras. Jesus está levando eles a pensar. E se vocês consideram que a lei de Moisés não pode ser quebrada no quesito circuncisão, lembrando que a lei não é de Moisés, isso veio bem antes. Se a gente pode, ou melhor, se vocês podem fazer a circuncisão, um trabalho, né, uma atividade, um algo, no dia do sábado, e com essa circuncisão, vocês estão, em princípio, aperfeiçoando uma parte do corpo daquele indivíduo para que aquele indivíduo esteja mais próximo de Deus, esteja dentro, né, de uma caminhada à santificação, né? Se vocês estão fazendo essa circuncisão e estão desconsiderando o sábado, então por que eu não posso curar por completo um homem ainda no dia de sábado, sendo que a cura completa desse homem também vai fazer com que ele esteja mais próximo de Deus e, inclusive, vai testemunhar a glória de Deus. Está dando para entender? Então, Jesus está confrontando eles. Mas se vocês podem fazer circuncisão, por que eu não posso curar? Então, uma outra ideia a respeito desse assunto, que a gente também pode desenvolver. Vocês dizem que eu não posso curar o homem no dia do sábado, certo? Mas vocês circuncidam o rapaz, o indivíduo, a criança, né, com 8 anos de idade. E, bom, vocês não deixam ela sangrando, né? Vocês vão lá, botam um guento, uma pomadinha, alguma coisa, não sei o que eles botavam, mas vocês vão lá e botam alguma coisa. Então, vocês não estão fazendo também um outro trabalho? Então, o que vocês estão me dizendo é que existem 2 pesos e 2 medidas. Vocês podem violar o sábado, eu não posso violar o sábado. Por quê? E aí ele faz a seguinte pergunta, ou melhor, a seguinte observação. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então, não sejam hipócritas para com o juízo que vocês fazem ao meu respeito, porque o que eu estou fazendo é a mesma coisa que vocês fazem. Só que quem fez fui eu, né? E isso deixa vocês afrontados, porque vocês não foram capazes
de realizar a cura do homem, sendo que, sim, era responsabilidade de vocês realizar a cura do homem, era responsabilidade dos sacerdotes ministrar a cura, né, aos enfermos. Então, aí ele está fazendo com que essas pessoas pensem. E junto com isso, pessoal, não são só os fariseus que estão pensando. Ele está falando isso para uma multidão. Então, agora a multidão que estava lá quietinha, castrada, né, com aquele pensamento que imposto pelos fariseus, do jeito que eles, fariseus, queriam que o povo acreditasse, esse povo agora está tendo um despertamento. De agora já não está ficando tão fácil manter esse povo cativo e calmo debaixo das rédeas dos fariseus, debaixo das rédeas do judaísmo, da religiosidade. E aí vamos lá. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este que eles procuram matar? Antes da gente evoluir, tem uma passagem interessante que vale a pena a gente ler. Deixa eu ver aqui que eu anotei. É Zacarias capítulo 7. Abre aí rapidão, um pouquinho antes aí de Mateus. Zacarias capítulo 7. Verso 8, não, verso 9. Verso 9. Todo mundo abriu? Beleza? Vamos lá, olha só. A respeito dessa questão do juízo que o próprio Senhor Jesus está cobrando que eles tenham, né? Olha, julgue com fidelidade, né? Julgue com equidade, com equilíbrio, não julgue de uma forma parcial. Aí ele fala aqui, usando as palavras de Zacarias, assim falar o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro. E dentro desse juízo verdadeiro, o que é o juízo verdadeiro? Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Aí ele vai dar alguns exemplos que não vêm ao caso, mas só para a gente ver que ele confronta ainda mais os fariseus, falando: olha, se vocês querem me julgar, então julgue da forma correta, e é com misericórdia e com bondade, coisa que eu manifestei para com aquele homem que estava enfermo, havia 38 anos, blá, blá, blá. Tá? Então, Jesus, ele sempre vai fazer esse tipo de coisa. Até porque, pessoal, Jesus sabe o que está no coração desses homens. Então, Jesus vai, de fato, tentar fazer com que eles mesmos venham mudar as suas concepções, mudar os seus entendimentos, de acordo com esse novo mundo, ou melhor, essa nova forma de entender a palavra que Jesus está lhes trazendo. Então, quando Jesus fala, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo, isso já existe em várias passagens do Antigo Testamento. E em Zacarias, que é um dos últimos livros da Bíblia, e que eles já tinham acesso a isso aqui, né, ao livro, não era livro que ele falava, né, ao rolo de Zacarias, eles já tinham esse acesso, então ela está dizendo: olha, pessoal, o justo juízo é misericórdia e bondade. Então, acima da misericórdia e bondade está o sábado? De forma alguma. Acima do sábado é que está a misericórdia, né, e a bondade. Então, vamos lá para o verso 25. Dizendo isso, esse povo está ficando esclarecido, e aí o povo começa a perguntar entre si, uns aos outros. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este que eles procuram matar? Mas eis que ele fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura, sabem os governantes que este é verdadeiramente o Cristo. Então, essas pessoas estão começando a abrir esse entendimento, tanto que elas mesmas chegam: pô,
Se eles querem matar esse homem, e esse homem, eles têm a oportunidade, eles não prenderam esse homem, né? Não mataram. Esse cara que está aqui falando publicamente, será que eles então já reconheceram que esse homem é o Cristo? Porque o que ele fala realmente é muito interessante. O que ele fala é atraente, o que ele fala nos dá esperança, o que ele fala é profundo e o que ele fala é verdade. Então, esse amadurecimento não é amadurecimento, esse despertamento que está acontecendo agora entre as multidões, ainda que nem toda a multidão esteja absorvendo isso, mas isso já está acontecendo e muitos estão entendendo. Isso deixa os fariseus receosos, amedrontados, de perder o controle daquele povo, como já falei há pouco. Entretanto, verso 27, nós sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. O que é uma coisa absurdada até mesmo para aqueles dias. Por quê? Porque as escrituras estão recheadas de palavras que sinalizam de onde virá o Messias, como virá o Messias, quem será o Messias, ainda que não diga lá, o nome dele será Jesus. Está até dizendo que o nome será Emanuel, mas Jesus necessariamente não. Porém, tem muitas outras dicas dizendo de onde ele virá. E a questão é que existe uma dica bem interessante. Abra aí Miqueias capítulo 5. Miqueias, acharam? Todo mundo? Ninguém ainda? Deus é mais. Quanto? Miqueias, capítulo 5. Cinco, 2. Miqueias, um livro ao qual eles têm pleno acesso e já leram inúmeras vezes. Bacana. Então, vamos lá. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está falando daquele que virá reinar sobre Israel e que já vem de tempos muito antigos, desde o fundamento da eternidade, desde sempre. Não é outra pessoa, é o Messias. Não vamos falar Jesus, mas na cabecinha deles, eles têm plena consciência, é o Messias. Como é o nome do Messias? Não importa. Os sinais vão identificar quem é o Messias. Mas eles sabem que o Messias virá de Belém. Até aí, tá ok? Tá ok. Então vamos voltar para João. Eles sabem que o Messias vai vir de Belém. Eles sabem que o Messias vai vir da raiz de Davi. Eles sabem que Davi também era de Belém. Vocês sabiam também que Davi era de Belém? Quem sabia que Davi era de Belém? Só Maiana? Deus é mais. Abra aí. Martiane também. Oh, glória a Deus. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 18. Para todo mundo agora saber. Capítulo 16. Para todo mundo saber que Davi era de Belém. Todo mundo já achou? Então, vamos lá. 16, versículo 1 mesmo. 1 Samuel 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Belemita por quê? Porque vem de Belém.
porque dentre seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Blá, blá, blá. Então, Davi era de Belém. Eles sabem que o Messias virá de Belém. Eles sabem que o Messias vem da raiz de Davi. Então, na verdade, de onde vem esse entendimento que o Messias vai vir do nada e que ninguém sabe de onde ele sairá? O que acontece? Mais uma vez, os rabinos, com as suas tradições e com suas leituras das leituras, trazem esse entendimento de que o Messias virá do nada, aparecerá do nada e surgirá para Israel. Então, eles pregavam isso, mas isso foge completamente da Bíblia. E a Bíblia, eu li aqui só 2 passagenzinhas, só para sinalizar para a gente, tá? De que eles sabiam muito bem que o Messias, estou falando de Jesus, tá? Estou situando só. E eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão situando. Esse Messias vai vir fazendo milagres. Esse Messias vai vir para remir o povo. Esse Messias vai vir, né, para despertar o povo. Eles estão juntando as peças. E aí eles sabem, poxa, peraí, né? A gente tem a leitura da palavra, mas tem o entendimento dos rabinos. E os rabinos dizem o seguinte: quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. É uma mentira. E eles estavam acreditando nessa mentira. E vem Jesus e confronta. Continua. Entretanto, nós sabemos de onde este homem é. Mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. De onde eles acreditavam que Jesus era? Quem lembra aí? Fala aí, Nazaré? pessoal. Nazaré. Exatamente, Nazaré. Tá? Eles acreditavam que Jesus era de Nazaré. Era de Nazaré? Sim, ele morou boa parte da vida de Nazaré. Nasceu em Nazaré? Não. A gente sabe que ele nasceu em Belém, de Belém fugiu para o Egito, do Egito ele volta e fica erradicado lá em Nazaré. Mas, de fato, ele nasceu em Belém. Eles ignoram esse fato a respeito de Jesus. Mas eles tinham que saber que o Messias não ia vir do nada, ia vir de algum lugar, de Belém. Então, clamava Jesus no templo, enquanto ensinava, dizendo, satisfazendo as necessidades desse povo, ele vai tirar as dúvidas desse povo. Existem algumas versões que falam que ele estava chorando. Eu prefiro acreditar nessa daqui, que ele estava clamando. E clamando no sentido de, a pleno pulmões, ele está falando a verdade, anunciando a verdade. Talvez num tom de desespero, como quem quer convencer a qualquer custo aquelas pessoas, mas não necessariamente chorando. Bom, eu não me convenci desse chorando, mas fiquem à vontade, existe essa versão de que ele estava aqui chorando. Então clamava Jesus no templo enquanto ensinava, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ok, vocês realmente sabem de onde eu sou. Estou ouvindo aqui os pensamentos de vocês, eu estou ouvindo os cochichos de vocês, as murmurações, os murmúrios de vocês, eu estou ouvindo, não está passando nada desapercebido por mim. Vocês são milhares aqui, não, milhares poderia ser um exagero, vocês são centenas aqui, mas eu sou capaz de ouvir o pensamento de um por um. E sim, de fato, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vim de Nazaré? Ok. O que vocês não querem admitir é que eu também tenho uma natureza divina. Eu não tão somente tenho essa natureza humana, eu também tenho uma natureza divina. Por favor, acorda. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro.
o qual vós não conheceis. E olha aqui, aquilo que eu comecei falando, eles não têm essa aproximação com Deus, eles não conhecem a Deus. Caramba, tudo que eles conhecem são práticas religiosas. Práticas religiosas. Religiosidade. Tá bom? Eu ia usar um exemplo aqui de uma de vocês que a gente outro dia estava conversando, mas eu tenho certeza que você vai ficar chateada comigo, então eu não vou falar, vou deixar passar batido. Mas olha, pessoal, conta, né? Isis falou de uma treta, Isis Botafogo. Mas entenda, pessoal, tem coisas que, de fato, a gente, obviamente, vai ter que seguir a palavra, a gente não pode fugir da palavra, mas tem que ser com discernimento, com sabedoria. A diferença entre os judeus, né, e aqueles que estão aceitando a Cristo é que eles estão parando de fazer as coisas por fazer. Eles estão fazendo com entendimento. Tudo que nós quisermos fazer, precisarmos fazer, tivermos a necessidade, está dentro da palavra de Deus, não contraria a vontade de Deus, não tem por que a gente ter medo de fazer. Não faz sentido. Nisso a gente começa a se tornar religioso. E quando a gente começa a se tornar religioso, a gente inibe, impede que o poder de Deus seja manifesto. Você vai impedir a sua vida aqui na Terra de ter uma experiência com Deus. Toda experiência que você imaginar na sua cabecinha. Se você tiver medo de ir adiante, se você tiver medo de fazer determinadas coisas, porque você, na sua cabeça, está contrariando a palavra de Deus, porque está ali escrito naquele verso, no meio de bilhões de versos, pois você tem que usar sabedoria, cara. E se você não usar sabedoria, você vai deixar de viver. Você vai deixar de viver. Tenho certeza que quem falou comigo sabe o que eu estou falando. Então, vamos lá. Abre, desperta a mente. Abre o seu entendimento. Desperte, entendeu? Porque você está se reprimindo. Você poderia estar muito mais à frente. Então, ele chega e vem falar isso. Olha, não venham praticar as coisas religiosamente, porque vocês estão fazendo isso, mas vocês acabam ficando sem conhecer a manifestação do meu poder na sua vida. E você vai continuar na sua religiosidade. E, sinceramente, não sei se isso vai te garantir salvação. Porque o que garante a salvação é o que ele está falando aqui, ó. Você conhecer a Deus, você conhecer esse poder de Deus, você conhecer realmente até onde Deus te guarda, te protege, te livra, te ensina, te exorta, te disciplina, te ama, te escolheu, sabe? Então, eu acho esse verso aqui muito bacana, tá? Vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou, mas eu não estou aqui autoproclamado, não. Eu não me proclamei, não me autoproclamei profeta, não me autoproclamei rei de Israel. Não, eu estou vindo aqui através de uma missão. E eu sou muito obediente àquele que me enviou. E vocês não conhecem ele, não. Mas eu conheço. Eu sei de onde ele é, tá? Eu conheço, porque dele eu sou. Não sei se está escrito exatamente aí, exatamente assim na sua versão aqui, porque dele eu sou. E esse eu sou, a gente já sabe que tem aquela coisa a ver com Deus. Por quê? Porque ele é o eu sou. Se você parar para pensar o que significa eu sou, significa justamente que ele simplesmente é uma existência, não tem como explicar, não tem início, não tem fim. Não tem tempo para ele, tempo, aliás, não tem nem significado. Tempo é algo importante para a gente, para ele não, tá? Então, eu sou e ele me enviou, e tem um propósito para ele me enviar. Sabe por que ele me enviou? Porque vocês estão completamente afastados dele. Vocês estão completamente desconectados dele. Então, eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora.
Não sei se nesse momento ele se esquivou e fugiu, foi para algum outro pátio. Bom, o templo era aquele templo ampliado por Herodes, então era muito grande, né? Então ele pode ter saído de uma sala para outra, de um recanto para outro, não sei. Ou simplesmente esses homens foram apoderados de tal temor de se aproximar dele que eles não conseguiram chegar perto de Jesus. Eu acho isso aqui fantástico. Por quê? Porque se você tem uma missão aqui na Terra, porque Deus te escolheu para alguma coisa, né? Para um propósito. Você não foi escolhida aqui para passar tempo. Você não foi escolhida para esquentar banco de igreja, né? Você não foi escolhida para ser mestre da palavra. Você foi escolhida com propósito. Cada uma aqui tem um dom e um talento, entendeu? Eu sei qual é meu dom. Se você ainda não descobriu qual é o seu, você está perdendo tempo. Então, descubra, busque entender qual é o seu dom. Mas cada um aqui tem um dom, tem um talento, e Deus vai usar de acordo, tá certo? E isso é maravilhoso. Cada um no seu, cada qual. Então, se você tem uma missão aqui nessa terra, minha amiga, pensa bem, quem vai te guardar? Quem vai te proteger e quem vai fazer você levar essa missão até o fim é o próprio Deus. Então, Jesus está aqui, ó, não é chegada a hora dele ainda. Simplesmente não aconteceu nada. Aonde eu quero chegar, né? Um exemplo besta, que a gente já usou aqui algumas vezes, enfim. Houveram pessoas que se esconderam da igreja período da pandemia. Por quê? Porque estavam preservando suas vidas com todas as suas forças, não foram para a igreja, tá? Esperaram a bendita da vacina, porque não podiam morrer. Não posso morrer. Tá, tudo bem. Que você se preserve. Você não vai para o meio de uma festa de carnaval. Concordo. Aí eu acho que você está tentando a Deus. Mas você ir para a igreja, isso é tentar a Deus? Vamos lá que você vai para a igreja. Deus não vai te guardar, seja lá do que for, de um acidente, de uma bala perdida, de qualquer coisa. Deus não pode te guardar. E se, porventura, nesse trajeto da sua casa para a igreja, da igreja para a sua casa e de volta, se nesse trajeto acontecer alguma coisa, não foi a vontade de Deus que você simplesmente fosse levada porque sua missão já foi cumprida? Então, tem umas coisas assim, pessoal, que essa questão de preservar sua própria vida a qualquer custo, para mim, não faz sentido. Minha fé é meio radical assim mesmo, mas não faz sentido, porque o próprio Deus está zelando. Se você é guiado por Deus, até os seus pensamentos não são de criar conflito com Deus, de contender com Deus. Você não vai, como é que fala? Tentar a Deus. Nos seus pensamentos, se você tem uma aliança com Deus, uma comunhão com Deus, nem vão vir coisas parecidas na sua cabeça que venham afrontar Deus. Então, se os seus pensamentos estão em comunhão com os pensamentos de Deus, por que Deus não vai te guardar? E se chegou a sua hora de morrer, por que você quer fazer tanta questão de permanecer nessa terra, nesse inferno que está se tornando essa terra? Como o pastor Jurailton falou outro dia, a terra está apodrecendo, putrefando. Que desgrama você quer fazer mais aqui? Que tanto tem nessa terra que te atrai e que você não consegue enxergar a beleza que é o céu, a lindeza que é o céu, a maravilha que é o céu, né? E que realmente lá é a sua morada, porque isso aqui é só uma passagem, né? Então, Jesus aqui está muito tranquilo, velho. Vou deixar você falar aí, Maiana, só completar aqui meu raciocínio. Jesus está muito tranquilo, porque ele vai cumprir a missão dele, porque ele é obediente, ele veio para isso, Ele vem, vai cumprir a missão dele e não tem medo. Vamos lá, gente, ele é o cordeiro no covil de lobo. Estava conversando com o PR daqui de Abrantes. Ele foi numa bocada, foi lá falar com o chefe, pegou a Bíblia, bateu na caixa de preto do chefe. Você é ladrão e você tem que se converter,
Você tem que se arrepender dos seus pecados. Pregou para o ladrão. E eu chamo você de ladrão porque você é ladrão. Falou com a autoridade do Espírito. A pessoa que estava junto com ele se mijando de medo. Meu Deus, ele é o chefe, por que você está fazendo isso? O que ele está fazendo é errado? O que ele está fazendo é tentar Deus? O que ele está fazendo é o mais certo possível. Ele está indo onde os necessitados, os doentes estão, para que eles possam ser curados. Aí eu vou ter medo de cair lá na bocada? Só se eu for lá para comprar fumo. Aí é melhor ter medo mesmo. Porque quem vai te guardar, meu irmão? Então, não tem que você ter medo, pessoal. Medo é uma coisa que serve só para você criar para você desenvolver alguns cuidados, mas não para você parar a sua vida. Fala aí, Maiana, você levantou a mão, baixou, aí eu não sei. Você levantou a mão na tela? Nem sei, mas quando a senhora estava falando de guardar a vida, de se guardar de ir na igreja, a palavra não está bem clara na minha cabeça, mas o Senhor Jesus disse que em outras palavras, quem tentar preservar a sua vida sem amor a Ele, vai perder a vida, mas quem... Eu não consigo lembrar da palavra agora, mas a senhora É sabe isso qual é, mesmo, né? sei, todo mundo aqui sabe, né? Quem achar quem achar a sua vida, ou melhor, também esqueci agora como é, mas todo mundo sabe aí, né? Quem perder sua vida por causa de Cristo, achá-la. Então, você realmente vai ter vida. Porque, pessoal, entendam, a nossa vida não é isso aqui que a gente está passando na Terra. Isso aqui é uma chuva, onde a gente está sendo aprimorado num processo de santificação para entrar no céu, porque no céu não entra impuro. A gente vai ver aqui Jesus falando, eu vou para um lugar que vocês não vão, por quê? Porque lá não entra impuro. Impuro não entra. Ou você se santifica, ou você vai ficar. E sua religiosidade não vai te salvar. Isso é tão forte, cara. Sabe? Jesus teve que vir aqui porque os sacerdotes não entendiam mais a espiritualidade da palavra. O próprio Jesus teve que vir pregar o que era para os fariseus fazerem, e era a excelência dos fariseus fazer isso. Né? Era a excelência dos escribas. Eles conheciam a palavra de cós salteado, trás para frente, frente para trás, né? Você saltava eles não ficavam perdidos como a gente aqui, não, está escrito não sei aonde. Não, eles sabiam exatamente, está escrito, está ali. Pega aquele rolo lá, segunda prateleira, do lado esquerdo, naquele corredor. Sabe, eles sabiam, velho. Diferente, a gente aqui está tateando ainda, tá? Mas, enfim, essa semana eu fiquei sabendo que uma pessoa que já estava afastada há quase 2 anos. Gente, eu não sei. 1 ano e 8 meses, para não dizer 2 anos. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Afastado da igreja. Com medo de pegar Covid. E já está com tudo que é vacina. Veio e nem ficou até o final da reunião. Olha, vamos voltar para a palavra, que essas coisas me deixam triste. Sobe o negócio aqui dentro, que eu não consigo. Ok, e olha que interessante, verso 31. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que os que este homem tem feito. Então, muitos, era a multidão toda? Não, mas muitos já estavam despertando. Poxa, o Messias esperado, será que quando ele vier, ele vai fazer tudo isso? Vai fazer mais do que esse homem está fazendo? Porque até aqui, Elias fez, Moisés fez, né? Um monte de gente fez. Mas como Jesus fez? Não, ele realmente é diferenciado. É o cara que aquele povo precisava naquele momento. Não tinha mais homem para dar conta de Israel. Tinha que ser o próprio Deus para dar conta de Israel. Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Lembrando que esses oficiais não eram realmente a guarda de Roma, né?
Não, era a guarda lá do templo. E se a gente for ver quem era a guarda do templo, né? Exímios lutadores, guerreiros, né? Policiais. Não, eles eram levitas, preparados para, né, guardar o templo. E eles foram enviados. Eram pessoas, necessariamente, o que eu quero dizer, não eram pessoas tão preparadas, não eram tão violentas, não era bem isso, né? E também os fariseus, eles não poderiam se utilizar da guarda romana. Eles não tinham essa autoridade sobre a guarda romana, só mesmo o imperador ou o governador. Fala aí, Maiana. É só uma dúvida. Esse povo está reclamando porque Jesus fez tudo isso e os guardas do templo eram os levitas, que não podiam tocar em armas? Olha só, quando a gente fala murmurar, na nossa cabeça, né, amplia o pensamento, pessoal, abre a visão, abre o entendimento. Quando eles falam aqui murmurar, não é só aquela questão de murmurar criticando, tá? Esse murmurar aqui é na intenção de murmúrio, como eu estava falando algum tempo atrás, é cochicho, porque eles, sabe, a multidão estava cochichando entre si, porque eles não tinham coragem de falar essas coisas diante dos fariseus, eles tinham medo. Por quê? Porque os fariseus eram seus governantes, tá certo? Os principais sacerdotes eram seus governantes, o sumo sacerdote. Então, não dá para afrontar esses caras. Eles poderiam ser, qual é a palavra que a gente usa hoje? Cancelado, né? Fulano foi cancelado da rede social, ninguém mais segue, pronto. Então, aquele indivíduo poderia ser cancelado. Tá ali, ó, é como se ele fosse um leproso. Ele anda com aquele Jesus, então todo mundo ia se afastar dele. Então ninguém tinha essa coragem de afrontar dessa forma os sumos sacerdotes. Então, esse murmurar não é que está falando mal, pelo contrário, se você observar o contexto, eles estão exaltando o Senhor Jesus. Só que eles estão fazendo isso a boca pequena. Puxa, puxa, puxa. Não entendi, Maiana, pode falar aí de novo. Tá? Então, eles estão perguntando a boca pequena o que está acontecendo. Então, os fariseus começam a perceber que, olha, esse povo está abrindo a visão, esse povo está tendo um outro entendimento, esse povo está começando a venerar esse homem e reconhecer nele o Messias. E se ele é o Messias, então a gente é o cocô do cavalo do bandido, perdemos completamente o nosso prestígio, porque agora o sumo sacerdote de verdade está no nosso meio. Então, eles não queriam perder a boquinha. Então, nessa ideia, vamos fazer o quê? Vamos prender esse homem. Para quê? Para matar nesse momento? Não seria para matar nesse momento, a gente sabe que eles não têm essa autoridade nesse momento. Mas, pelo menos, para intimidar os seus seguidores, intimidar aquelas pessoas que estavam começando a ver no Senhor Jesus um líder, a ver no Senhor Jesus, de fato, o Messias. Se Jesus é preso aqui agora, então essa, não vou dizer rebelião, não seria rebelião, né? Mas a projeção dele no meio do povo poderia ser abafada, entende? Então, o interesse de capturar Jesus aqui era para ele calar a boca. E aqueles que estavam começando a acreditar nele, nos milagres dele, nas palavras dele, começassem a desanimar, esfriar e retroceder no desenvolvimento da sua fé. Deu para entender, Maiana? Não foi isso que eu perguntei, não. Então, pergunte claramente. Não, deixa, depois. Aí, beleza. Então, cadê? Fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, e os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prender. Pronto. Então, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. Nós, que já conhecemos o final dessa história, já entendemos que o que ele está falando é que ele ia ser sacrificado, morto, e ele ia voltar para o céu. Beleza. Só que esse povo aqui não entende.
O que é isso? Né? Eu tento até me colocar na posição deles, como se eu fosse uma perfeita ignorante a respeito do assunto, né? Mas é bem difícil porque eu já sei o final. Então, mas enfim, vamos lá que eles não compreendem realmente esse assunto. Eles não são espirituais. Eles não sabem o final da história ainda. Mas Jesus está anunciando. Isso é interessante nesse momento, porque ainda que essas pessoas, no meio deles já tem gente que está acreditando em Jesus, mas ainda que tenham pessoas que não acreditem, quando tudo acontecer, quando tudo se tornar realidade, fato, essas pessoas vão lembrar, rapaz, aquele homem que tinham como maluco, que pregava lá no templo, olha, ele falou isso e olha o que aconteceu. Ele morreu e ressuscitou. Uma coisa que no tempo deles era absurdada. Quando foi a última ressurreição aqui? Quem lembra aí? Eu não sei, eu só vou lembrar aqui de O Elias. filho da mulher que Eliseu ressuscitou. Eliseu. Então, quantos anos tem de Eliseu para cá? Não sei. Deve ter mais de 1000 anos. Tá? Então, para eles é uma coisa assim muito inusitada, né? Falar de alguém que ia morrer e ressuscitar. Mas, então ele fala, estou por um pouco de tempo convosco e eu vou para aquele que me enviou. Se ele está falando que quem enviou, ele está falando muito claramente, quem enviou ele foi o próprio Deus, então ele vai voltar para Deus. Como é que ele vai voltar para Deus? Então, essas pessoas não conseguem espiritualizar essa mensagem. Então, vamos lá. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Aquilo que eu falei, ele vai estar no céu. No céu não entra gente impura. No céu não vai entrar qualquer pessoa. Esquece. No céu só vai entrar mesmo aquele que venceu, alcançou a coroa da vida. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Aí eles agora começam a se cogitar. Que conversa louca é essa que esse homem agora inventou? Logo agora que a gente está começando a crer que ele é o Messias, ele me vem com essa conversa. Porque se o Messias vem para governar a gente, ele está dizendo agora que vai embora? Chega e já vai dar o pinote? Não. Que conversa é essa desse rapaz? Tá. Ele irá para os dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? E por que eles pensam que para os gentios é que ele estará se dirigindo? Porque, de fato, Israel não queria se misturar com os gentios. Isso fazia parte da religiosidade deles. Não vou me misturar com fulano, porque fulano vai atrapalhar minha comunhão com Deus. Depois eu vou ter que me lavar, vou ter que ficar 7 dias fora do arraial, não sei o que. Então, isso era religiosidade. Na cabecinha deles, isso funcionava muito bem, tanto que eles nem se misturavam com os samaritanos. Desviava a rota deles quando tinha que ir para Galiléia, para não se tocar com os samaritanos. Então, o único lugar na terra que Jesus poderia ir e eles não poderiam ir atrás era justamente para junto dos gentios. Né? E aqui ele fala dos dispersos. E a gente vai relembrar naquela história, né, da casa dividida, né, do reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, as 10 tribos de Israel, que foram exiladas pela Síria e ficaram completamente distribuídas ao redor do mundo. E Roma também vai fazer com que esse povo permaneça onde eles estão. Roma não vai fazer questão de concentrar todos os judeus, não. Se querem voltar, eles voltam. Não querem voltar, não voltam. Roma dava essa liberdade de vir para esse povo. Mas existiam muitos de Israel que não quiseram retornar. Quando acabou o cativeiro babilônico, né? Deus deu a oportunidade de eles retornarem para ajudar e reconstruírem cidades, tal. E eles não quiseram voltar. Muitos permaneceram lá no exílio. A gente vê, né, Oséias, Esdras, Neemias clamando para que esse povo volte. Bom, esse povo não volta, então eles têm essas pessoas como os dispersos de Israel, né? Muitos deles também samaritanos.
Então, aí é o que ele fala, né? Ele irá para os dispersos, o Israel que está perdido, entre os gentios, e ensinará os gentios. Então, esses ensinamentos, essas preciosidades, essas pérolas que eles estão nos dando, será que ele vai levar isso para os gentios, aquele povo que não merece nem mesmo o nosso olhar? Que tipo de palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? Bom, se João faz questão de mostrar que eles repetiram as mesmas palavras do Senhor Jesus, fica claro que eles gravaram, eles memorizaram e ficaram lá, né, inculcados com o que Jesus estava falando, inculcados, né, e talvez já pensando, poxa, vamos perder o Messias, né? Muitos já estavam crendo no Senhor Jesus. E quando Jesus vai aos poucos soltando esse entendimento, soltando essa nova visão do reino de Deus, esse pessoal vai despertando a sua fé e, de fato, eles vão tendo essa maturidade espiritual. Muitos não, mas muitos sim. E agora eles estão realmente reconhecendo Jesus como Messias. Pessoal, a gente vai parar esse texto por aqui e a gente conclui na próxima meditação, na quinta-feira. Se Paloma não aparecer, aí eu faço, tá bom? Alguém tem alguma coisa a falar a respeito sobre o assunto, acrescentar? Hoje eu achei vocês muito quietinhos, muito caladinhos. Ninguém? Nada. Fala aí, Adriana. Pronto, só porque eu falei Adriana, aí levanta a Maiana e levanta a Isis. Fala, Maiana, já que a Adriana não quer falar. A importância da gente desenvolver a comunhão com Deus e não ficar dependendo dos outros para isso, porque a pessoa começa a andar de muleta na fé. Essas pessoas, no fundo, elas sabiam que o Senhor Jesus era o Messias, mas eles deixavam as dúvidas dos outros fazer morada na cabeça deles. E a minha salvação, meu desenvolvimento espiritual depende da minha comunhão entre Deus e eu. Não é entre os outros e eu. Os outros podem até me ajudar. Só que no meio do caminho, a pessoa acha que o outro tem a obrigação de sustentar a fé dela. Que o que ela tem que fazer, os outros podem fazer no lugar dela, e não é assim. Os pastores que eu já tive até hoje, todos ensinam a pensar. Eles falam que eles entendem, mas eles falam, principalmente o pastor Humberto, ele sempre dizia, eu quero que vocês pensem, não é porque o bispo falou alguma coisa que aquilo ali está certo, é verdadeiro. Não. Aquilo ali é uma realidade que se encaixa na vida dele, na situação dele. Só que aquela mesma palavra que se encaixa na vida dele por um determinado motivo, vai se encaixar na minha vida por outra. E aí? Não vai valer em outra situação? Então, a partir do momento que eu me achego a Deus, eu procuro conhecer a Deus, porque aqui a gente vê o que Oséias falou, que ele diz lá em Oséias, que é por falta de conhecimento que o povo padece. O povo entregou uma responsabilidade essencial, primordial, que era deles na mão dos outros. E esses aí começou a subir a cabeça e até eles começaram a fazer confusão. Era uma raça que estava perdida e não deixava nem os outros encontrar o caminho. Esse final aqui mostra, se esse povo tivesse mais comunhão com Deus, ainda que não fosse através dos acessos às escrituras, mas orar mais, jejuar mais, falar com Deus no íntimo lá deles, procurar ter o tempo deles com Deus, eles iam ter experiências com Deus e o próprio Deus ia falar, porque nesse meio aqui a gente vê que Deus ainda falava com algumas pessoas. Então, é minha responsabilidade, meu desenvolvimento espiritual, não é dos outros, não é porque o pastor A, o pastor B, o bispo falou algo, que isso vai ser verdade. A gente pega aquilo que o bispo falou e acrescenta, mas não vai ser uma verdade absoluta. É interessante que você fala aí. Essa questão, até aqui,
Até aqui onde a gente já estudou. Israel, judeus, já reconheceram Jesus. Olha, vai no verso 12. Verso 12. Eles já reconheceram Jesus aqui, ó. Alguns diziam, ele é bom homem. Outros diziam, ele engana o povo. Já chamaram ele de bom e de enganador. Aí vai para o verso 20. Nesse mesmo momento, já chamaram ele de endemoniado. Tu tens um demônio, né? Aí quando chega aqui nesse verso 26, ele já tem esse entendimento. Porventura, esses governantes sabem que ele realmente é o Cristo, e no 31 dá essa reforçada, né? De que muitos começaram a ver que através desses milagres, sim, ele realmente é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Você vê que a inconstância do pensamento deles, numa mesma pregação, isso aqui não estava passando dias não, pessoal, foi um dia, uma tarde, uma manhã, sei lá, não fica muito claro o período de tempo, mas foi um mesmo momento. Ele estava lá falando para aquelas multidões, e nesse mesmo momento ele era bom, ele era enganador, ele era endemoniado, ele era o Messias. Veja a facilidade do ser humano, né? A volatilidade do seu pensamento, capacidade de ele mudar. Mas por que, cara, que eles mudam? A Maiana falou aí uma coisa interessante. Eles têm que ter essa comunhão com Deus, né? Ainda que não fosse pela palavra, segundo Maiana, que fosse por orar mais, se entregar mais e buscar ter mais comunhão com Deus. Ok, poderia até ser, porque nessa pegada aí, o Espírito Santo vai falar com você. Ok, verso 39, a gente vai ver que o Espírito Santo ainda não fora dado. Não vamos avançar hoje, mas a gente já viu aqui, o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, não tinha uma outra forma dessas pessoas estarem entendendo o Senhor Jesus, se não fosse pelo conhecimento da palavra. A questão é, eles não tinham o interesse de conhecer a palavra. Milhões de pessoas, pessoal, hoje fazem parte da igreja chamada Corpo de Cristo, e elas não têm entendimento da palavra. Ela pega um verso, pega outro, e elas não conseguem discernir espiritualmente aquele contexto, aquele conteúdo. Aí precisa que fulano ajude, que ciclano ajude, e aí, meu irmão, você vai beber da água de ciclano, não necessariamente do Espírito Santo. Pode ser que ciclano esteja cheio do Espírito Santo e que ele vai falar realmente procede, é a palavra de Deus. Não pode ser que não, né? Aquele famoso exemplo daquele cara que leu lá, né? Vai e pega uma mulher e adultera com ela. Não era para pegar uma mulher para adulterar com ela, era para pegar uma mulher adúltera. Era diferente, foi a história lá do Oséias, que teve que se casar com uma prostituta. Aí o cara vai lá, o pastor, vai lá, lê o negócio errado, pega a mulher do vizinho e diz, não, estou cumprindo a palavra de Deus. Que loucura, né? Então, vamos lá, é o pastor que é louco? O pastor é louco, sim, mas a ovelha é louca, o marido da ovelha é louca, todo mundo louco. A mulher do pastor é louca também, de aceitar um negócio. Por quê? Porque não tem entendimento da palavra. Minha concepção hoje, tá? Eu não diria que para eles aqui só oração seria suficiente. Tem que ter entendimento da palavra, por causa daquele primeiro versinho que Maiana saiu citando aí nas palavras dela, tá? Meu povo padece por falta de conhecimento, Oséias 4:6, se eu não me engano. Entendeu? Meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De história, geografia, física, astronomia? Não, palavra de Deus. É isso aqui que vai nos dirigir, né, a toda a verdade. Tá bom? Fala isso. Você falou o que eu ia falar. Eu ia falar da inconstância e que é muito atual. Esse ódio não é nem disputa de ego mesmo. Os fariseus, por se acharem grandes conhecedores da palavra, não estavam dispostos a ouvir, ou pelo menos viam aquilo apenas como uma afronta, não algo para contribuir. E tinham realmente raiva de Jesus. Eles queriam a morte de outra pessoa, por divergência de ideias, de palavras, um cara que não fez nada, nenhum crime,
nada contra a humanidade, e é muito atual. A gente viu alguns anos atrás duas pessoas divergindo por política se matarem. Um capoeirista morreu por discurso. Eu achava que na oralidade a gente podia fazer tudo. A gente podia rir, a gente podia divergir, a gente podia divergir e depois rir da situação, mas leva à morte. E é muito atual. Hoje em dia as pessoas realmente estão morrendo. E algumas preferem repetir o discurso para serem aceitas por tal grupo, sem ter esse cuidado de pensar. Ou até de duvidar se seus pensamentos são... Se seus achismos, ou se suas convicções são realmente verdadeiras. E é só ódio, né, que a gente vê na internet, muito na internet, só ódio, 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 ódio. Só desamor. É isso. Até recentemente, a gente perdeu, cara, uma família. E eu não digo que a gente perdeu a família para uma outra denominação, a gente perdeu uma família para o diabo. Porque a pessoa saiu do nosso meio com pensamentos completamente distorcidos da palavra de Deus. Mas sabe por que essas coisas acontecem? Vou repetir a mesma ideia. Porque não conhecem a palavra de Deus. Eu não sei vocês aqui, se há ainda no nosso meio aqui, na nossa salinha, alguém que tenha dúvidas a respeito da necessidade de sermos dizimistas. Não sei se existe aqui. Mas uma pessoa que se propõe a ser cristã, lê a palavra de Deus e discorda do dízimo, é temerário. Mas aí você permanece dentro da igreja, templo, né? Não corpo de Cristo. Você permanece dentro da igreja, que não tem como fazer parte do corpo de Cristo se você não pensa como Cristo. Aí você permanece dentro da igreja com esse pensamento. O que você faz? Aí você começa a disseminar. E com isso você vai fazendo discípulos. Vai sair uma família toda do nosso meio. Uma família toda. Foi lamentável. Entendeu? Estão indo agora em outra denominação, mas você pode ir para onde você quiser. O que a gente tem que seguir não é a doutrina da denominação, é a palavra de Deus. E se você não tem entendimento da palavra de Deus, você não compreende isso aqui que está na sua mão, cada um aí está com a Bíblia na mão, você vai ser presa fácil para pastores maldosos, para o diabo, para a sua família, entendeu? A gente tem que ter isso aqui, velho, a gente tem que dominar, entendeu? A gente tem que ter sede de dominar, não é por puro conhecimento, não, é para solidificar, para a gente saber como dar o outro passo. Qual é o próximo passo que eu vou dar? Está dentro da palavra de Deus? Está dentro da palavra de Deus. Acabou, eu vou dar meu passo. Eu vou andar para frente. Aí eu sei que esses caras não andaram para frente, não, deram uma retrocedida violenta. E eu estou falando de dízimo, mas tem coisas muito mais profundas. E é coisa que está na Bíblia, gente, sabe? Não é que o pastor pregou, não. Está na Bíblia. A gente tem necessidade disso aqui. Mas é como Paulo fala, né? Obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus, não tendo que ser envergonhado. Para mim, manejar bem a palavra de Deus não é saber como carregar a Bíblia, entendeu? Não é usar a Bíblia para lutar judô, não, é você realmente fazer uso da espada espiritual. Fala aí, Maiana. O problema é que essas pessoas, além de não aceitar, não são humildes o suficiente para atender a correção. Quando você tenta ajudar, não é nem atender a correção, é quando você tenta ajudar.
Porque com relação àquelas pessoas que falávamos no domingo, a, a matriarca, eu fiquei horrorizada no dia que teve um evento lá naquela escola, a senhora ainda estava no IBG, que foi o último, Unisocial, que foi lá naquela escola que juntou todo mundo. Aí eu estava no carro com ela, e ela e a amiga, que aparentemente também saiu, falando que não pegava ninguém para levar para a igreja, que não buscava ninguém, que se a pessoa quisesse fosse só e não sei o quê. Eu comecei a parar assim. Eu olhei para a cara de Lana e eu falei, Lana, eu não acredito que eu estou ouvindo isso e pior ainda, eu estou nesse carro. Porque como é que a pessoa diz que tem amor às almas e alguém coloca lá, ó, precisamos de ajuda para ir buscar fulano, um pessoal lá em tal bairro, tantas e tantas pessoas, e a pessoa tem um carro e diz que não, que se eles quiserem vão sozinhos. Eu entendo que por um tempo a gente vai buscar, vai levar, até depois de uma época a pessoa vai ter que andar sozinha com as pernas dela. Mas uma pessoa que se diz ser evangelista, que tem amor por as almas, não faz isso. Uma pessoa que é rebelde com o líder está falando e ela está ali na rebeldia. Não, gente, tem limites. Aí fica difícil. Teve uma pessoa mesmo, um rapaz no ponto de oração, que ele tem a orientação sexual dele, mas toda vez no ponto de oração que ele passava, quando ficava Rastel e eu, ele sempre parou, sempre ouviu, ele sempre recebeu oração. Eu sei quem é. Aí um dia ele passou e não quis parar. Eu falei, desconverteram o ser humano. Depois ele pegou e falou qual foi o real motivo. Foi alguém de tal grupo e tal, por causa da depressão tem cura, depressão não tem cura, e a pessoa nem deixou ele ouvir. Eu falei, pelo que ele está falando, foi fulana. Porque a pessoa não se converte, é rebelde, aí depois fala que ninguém vai atrás, que ela teve sumido uma época, eu fui lá conversar com ela, eu estava doente, ninguém foi lá, só fulano, só ciclano. Mas quando fulano e ciclano vai atrás, ela dá ousadia, ela para ouvir? Não, a pessoa não quer ouvir e acha que os outros vai ficar ali direto, até Deus se cansa. Olha o que aconteceu com Saul. Vai chegar uma hora que Deus vai deixar de mão. Você quer fazer? Meu livramento foi só até aqui. A partir de hoje você está por sua conta. É difícil, mas geralmente essas pessoas, a gente já viu, a gente dá até a última gota do nosso sangue para tentar salvar. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus disse, nem todo mundo vai ser salvo. E não vai ser salvo porque não quer, porque não achou ajuda, ou não por falta de ajuda, porque Deus não quis, não, porque ela própria rejeitou a salvação. E aí é uma coisa entre ela e a consciência dela. Então, essa questão aí, por exemplo, de pegar o povo, levar para a igreja, gente, é a nossa tentativa, né? Principalmente a gente que tem carro, Deus nos abençoa com carro, pô, é com propósito também, não é para a gente só luxar, não, é com propósito. E tudo na nossa vida, o propósito final é servir a Deus. E essa questão de você, não vou buscar, são judeus aqui, não vamos nos misturar com gentios, não são merecedores, não posso misturar com aquela gentalha, entende? Então, isso existe sem sombra de dúvidas, e você vai percebendo que passa um tempo, passa 2 tempos, passa 3 tempos, mas não permanece, cai fora, acabou, é expelido do corpo, é expelido do corpo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. De fato e de verdade, não dá para a gente ficar alimentando uma religiosidade, tá? Já tive vários embates aqui com uma das nossas aqui, vários embates. Falei, rapaz, isso é religiosidade, pelo amor de Deus, desperta. E a pessoa melhorou, mas até hoje, velho, vai com esse negócio, não, mas está escrito que não é assim, peraí, você está pegando a letra, tira o espírito dessa palavra. O espírito da palavra está falando assim, né? Então, aí se você só se satisfaz com a letra, você vai, no final das contas, ouvir aquilo que Jesus falou lá, que ele disse que vai dizer, né, para aqueles que não se converteram, não vos conheço, não tem parte comigo, vão para as trevas exteriores, vão ser queimados como palha, entendeu? Caracas,
Sei, é a capital da Venezuela, né, não? Aí, então, A senhora entendeu. eu entendi, caraca, o que que tem? Não sei se tem outro significado, não. Para mim, é uma força de expressão, e que nem caramba. Ok, pessoal? Fala, Isis. Sobre o dízimo. E o pior é que tem raiva de quem devolve. Ô, velho, mas quem não tem o entendimento da palavra de Deus, simplesmente são trevas. E simplesmente não aceita, não entende a luz que há em você, incomoda. Incomoda a história da serpente e do vagalumezinho. A serpente vai lá e mata o vagalumezinho. Por quê? Porque a sua luz me incomoda. O cara não é um predador natural dela, não é nada, tá lá. Mas sua luz me incomoda, então vai te criticar, vai meter pau, né? E a gente está falando de dízimo, é uma das pequenas coisas. Se formos entrar em temas bem mais profundos, sobre casamento, sobre divórcio, né? Sobre homossexualidade, sobre adultério, pornografia, ixi, aí isso dá mais pano para manga ainda. Porque tem gente no nosso meio até hoje que é consumidor de pornografia. Está dentro da igreja. Não vai permanecer, né, pessoal? Não vai permanecer. É um tempo, 2 tempos, mas não vai permanecer. E aí ficam brincando. Brinca com Deus e brinca de ser crente. Só que diabo não brinca de ser diabo. Quando chegar a hora dele, e vem a hora de Satanás, até o diabo tem um momento dele, há tempo para tudo debaixo do céu, aí a gente pode ser pego de surpresa. Quer acrescentar mais alguma coisa, Isis? Ok, pessoal? Bom, então vamos... Eu preciso de... Eu gostaria de falar com vocês. Fale, dona Ana. Não é sobre o estudo, não. É que eu adotei um cachorro e depois que eu adotei, de um certo tempo, ele passou a desenvolver, começou a convulsionar, se entortar todo. E eu levei no veterinário e o meu veterinário fez os exames, medicou, ele toma Gardenal de 50. Só que esse cachorro ultimamente está me tirando do sério. Desde ontem, tendo uma crise atrás da outra. Quer ficar o tempo todo na rua. Agora mesmo, na meditação, ele começou a convulsionar, só que ele está lá fora. Ia se batendo no portão, chorando, que eu já estou ao ponto de conversar com o veterinário para sacrificar ele. Eu conversei com o pastor desde a primeira vez e o pastor me falou que era uma guerra espiritual para desviar o foco da senhora, para mexer com a senhora. E na hora das crises mesmo, ele se entorta todo, fica com o focinho assim, deformado, parecendo eu não sei nem o quê. Eu realmente estou aqui, queria pedir oração, que vocês orassem por mim aí, porque amanhã era um dia que eu gostaria de ficar em paz, mas está começando desde ontem uma perseguição, uma perturbação. E não é com pessoas, é o animal. Vamos orar, sim, dona. Vamos orar. Pessoal, eu acredito. Houve um dia que 3 horas da manhã, eu fui assim a noite toda, isso de sábado para domingo, com ele, lutando com ele aqui. E quando eu não aguentei mais, eu liguei para a oração, o pastor online. O pastor mandou que eu, na hora, pegasse o sal e jogasse no lugar que ele ficava, jogasse na casa toda e fez uma oração. Beleza. E então, porque passou mais ou menos um períodozinho, ele adormeceu e só acordou depois de 9 horas. Não vamos negar que tem um componente aí físico do animal, tá certo? Mas eu acredito também em perturbação espiritual que possa vir
através dos animais. A gente vai ver lá que Jesus expeliu os demônios para os porcos, então, pode entrar no animal? Sem sombra de dúvidas, pode. Mas o que eu vou falar com a senhora, e talvez a senhora fique chateada, não sei, mas a senhora tem que ter esse poder dentro de si. A gente vai orar, vamos orar, não vamos nem questionar isso aí, mas a senhora tem que ter essa autoridade dentro da sua casa. A senhora tem que orar e a sua oração, não fique pensando que é menor do que as nossas, porque não tem oração mais forte ou mais fraca, tem oração da fé. Se a senhora crer, acabou, entendeu? Então, determine isso. Quando a senhora perceber o animal assim, primeiro tenha compaixão. O animal em si não está entendendo o que está acontecendo. Segundo, lógico que não é para a senhora ficar sofrendo. Veja com o veterinário se há possibilidade do animal ter uma reversão desse quadro, ou se ele está entrando num quadro degenerativo e vai piorar. Eu não sou contra o sacrifício de animal. Eu já tive um também, ele estava degenerando muito, não ia ter recuperação, tentei tudo que pôde, e quando veio nas últimas, o bichinho sofrendo, eu sacrifiquei, tá? Muito, muito pesar, mas, enfim, quem estava sofrendo mais não era nem eu, era ele. Então, pondere esses 2 pontos, tá? Primeiro, veja essa questão do animal, converse com o seu veterinário. Segundo, tenha plena consciência de que a senhora tem na sua voz, na sua boca, um poder que a senhora não faz ideia. Use, entendeu? Chega lá, sai Satanás, fala com a autoridade mesmo. Sai, deixa o animal bom, entendeu? Deixa o animal limpo, livre, tá? Me deixa em paz, sai da minha casa, bate em retirada. Faz o que tem que ser feito. Tá? E se for necessário. Eu tenho feito, sim, eu tenho orado, tenho usado a fé. Permaneça. Entendeu? E se a senhora percebe que não está tendo evolução, de repente não é porque de fato a senhora está sem fé ou é demônio. De repente o animal realmente está degenerando e não vai ter um retorno para ele legal, né? Talvez o sacrifício fosse realmente melhor. Ok? Então, vamos fazer nossa oração aí, pessoal. Vamos lá. Feche sua Bíblia de novo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por todo o entendimento que o Senhor nos deu hoje, essa noite. Para mim, em particular, Pai, foi enriquecedor. E eu espero, meu Pai, que cada uma de nós esteja saindo com esse mesmo pensamento, com essa mesma nutrição no espírito, com esse mesmo alimento. E que o Senhor, meu Pai, venha nos fortalecer, nós te pedimos, nos fortaleça. Ainda, meu Pai, que estejamos passando por lutas, por guerras, todas nós, meu Pai, cada um aqui tem seus problemas, tem suas questões. A paz que o Senhor nos dá é interior, mas nesse mundo, Pai, é complicado a gente viver em paz. Então, que o Senhor entre com providência, e se existe algo que nós aqui devemos fazer, então nos ensina, coloca essa direção dentro da gente, tá? Mostra o que a gente tem de fazer para que no final das contas a gente possa ter a vitória e glorificar o Senhor. Nem tudo, meu Pai, nós temos entendimento e consciência. Por isso nós precisamos que o Teu Espírito nos dirija, nos guie. Não dá para a gente ficar andando sozinho aqui, Pai. A gente não temos essa capacidade. Então, por misericórdia, pelo amor que o Senhor tem ao Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele por nossas vidas, que o Senhor, meu Pai, venha ter também essa compaixão, esse amor para conosco, e nos dê, meu Pai, a saída, nos dê o escape, nos dê a vitória. Traga, meu Deus, sobre a vida da dona Ana, não só, meu Deus, essa paz interior que eu tenho certeza que o Senhor tem dado, mas traga também, meu Pai, uma solução para essa questão que ela colocou aqui agora. Isso é algo que tem lhe trazido um sofrimento. Então, que o Senhor venha entrar com providência. Faz o que tem que ser feito, Deus. Nós entregamos esse problema em Tuas mãos. E, meu Pai, se algo de espiritual e de maligno há nessa questão,
que desde já seja repreendido em nome de Jesus e que ela venha ter a libertação por completo de todo e qualquer problema que exista dentro do seu lar. Nós determinamos sobre a vida da dona Ana e sobre o lar dela a presença do Senhor. Determinamos, meu Pai, que ela venha provar de todo o bem que a tua luz trará sobre a casa dela. E que isso se estenda para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, meu Pai, também pela Paloma, que não pôde estar presente hoje, mas que estamos orando essa semana por ela, que o Senhor venha abençoá-la sobremaneira. E principalmente, meu Pai, que o Senhor faça com que ela tenha a oportunidade de estar meditando na tua palavra cada vez mais, para que ela possa também crescer junto contigo e crescer, meu Pai, para que ela venha dar fruto, e frutos que permaneçam, frutos que vão entrar no reino dos céus. É exatamente isso que a gente quer. Cada uma de nós aqui, meu Pai, tem esse desejo de te servir, temos alegria, meu Pai, em fazer isso. Se existe aqui no nosso meio, meu Pai, alguém que está com algum problema de saúde, que o Senhor ministre agora, meu Pai, a tua cura. Que o Senhor ministre, meu Pai, saúde nesse corpo. E se o problema, meu Pai, é psicológico, é mental, que o Senhor ministre também, meu Pai, a saúde mental dessa pessoa. E se o problema, meu Pai, for espiritual, também que o Senhor ministre, meu Pai, a saúde espiritual. Porque a gente quer ter, meu Pai, aqui na terra, tudo que o próprio Senhor Jesus teve. Ele teve saúde, ele teve paz, ele teve discernimento, e ainda que houvessem guerras, em tudo, meu Pai, ele foi vencedor. Ele foi, aliás, mais que vencedor. E a gente quer fazer a mesma coisa. Ainda que venham as lutas, a gente quer testemunhar o nome do Senhor, a gente quer fazer que o teu nome seja engrandecido. E se houverem as derrotas, meu Deus, que o Senhor nos dê a devida paciência para que possamos suportá-las. Nem sempre vamos ganhar todas, Pai. Tem coisa que a gente perde. E, com certeza, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, a gente compreende que, ainda que a gente não tenha ganho, com certeza o Senhor está preparando coisa ainda melhor lá na frente. E se isso não nos chegar, meu Pai, a tempo, está tranquilo. O Senhor não deixou de ser Deus e nós não deixamos de te amar. Nós não deixamos de te adorar. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos líderes espirituais, pela igreja linda que nós temos, te agradecemos pelos irmãos em Cristo, te agradecemos, meu Pai, pela igreja que o Senhor tem levantado nesse mundo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo alimento de cada dia, por tudo, Pai, por tudo, tudo, tudo. Nós somos eternamente gratos. Te agradecemos porque o Senhor derramou sobre as nossas vidas o Espírito Santo. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos feito. E entregamos, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Te entregamos, meu Pai, a nossa família em Tuas mãos. E entregamos a nossa alma em Tuas mãos. Se amanhã, meu Pai, nós não despertarmos, o que pode acontecer, nós temos a certeza que estaremos ao seu lado. E que isso, meu Pai, venha a ser motivo de consolo e de alegria para todos aqueles que nos conhecem. Esse é o nosso objetivo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Por hoje é só. Quinta-feira a gente se encontra de novo e a gente vai terminar João, capítulo 7, ok? Uma boa noite.